Muito boa tarde. Sejam bem-vindos a este webinar, Construir e Consolidar a Economia de Zero Carbono. Muito obrigada por estarem connosco hoje. Sabemos que cada vez mais estamos a ser bombardeados com muitos webinars interessantes, com muita informação a circular, e agradecer a todos os que tiraram um bocadinho para ouvir aqui as intervenções muito interessantes que teremos hoje ao longo desta sessão. Queria só deixar aqui algumas notas relativamente à sessão. Não têm acesso ao vosso microfone. Tendo muitos participantes registados, optámos portanto, preferimos que façam, portanto, por chat qualquer questão que tenham para colocar, e pedia-vos também que, nesse sentido, caso seja alguma questão específica, para que a direcionassem para cada orador, para depois, na altura do debate, conseguirmos aqui melhor direcionar e orientar as vossas perguntas para esclarecer qualquer dúvida que tenham. Também dizer que ao longo da sessão teremos alguns polls que irão decorrer diretamente aqui no Zoom e, portanto, pedia a todos que participassem para trazer aqui também outra dinâmica à sessão. E também dizer que a sessão está também a ser transmitida em direto através do Facebook, e, portanto, estaremos também a ver quaisquer perguntas que aí surjam. Mais uma vez agradecer a todos, e passaria agora a palavra ao Nuno Ferreira da RNAI. Obrigada. Então, muito boa tarde a todos novamente. Antes de mais, esperamos que esteja tudo bem convosco e com as vossas famílias. No momento em que vivemos atualmente, a saúde é um bem muito precioso e é fundamental que estejamos bem fisicamente e, sobretudo, mentalmente. Estamos num auditório virtual com mais de 170 participantes, e é um privilégio podermos contar com estes meios digitais que possibilitam, na devida medida, continuarmos a exercer as nossas funções. Chamo-me Nuno Ferreira, sou o diretor da RNAI, a Associação Nacional das Agências de Energia e Ambiente. A RNAI é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, criada em 2010, comemorando este ano 10 anos de existência. A RNAI foi criada para representar as agências de energia e ambiente portuguesas, que atualmente são 22. As nossas áreas de atuação centram-se na eficiência energética, energias renováveis, combustíveis alternativos, mobilidade sustentável, alterações climáticas e valorização de resíduos. Atuamos ao nível local, apoiando sobretudo os municípios, que são as entidades que disputaram a criação das agências de energia, tendo as primeiras, à parte, sido criadas na década de 90, mas também os restantes atores do território, como o setor empresarial, as empresas, o setor social e humanitário, IPSS e bombeiros, o setor educativo, escolas e, por fim, os cidadãos em geral. Os desafios para 2030 são vários e pretende-se, com este webinar, começar a trilhar o caminho rumo à neutralidade carbónica. Fazendo uma retrospectiva das principais iniciativas mais recentes, começaria por elencar o Green Deal, o Pacto Ecológico Europeu, que foi apresentado em dezembro de 2019 e que vem trazer o ambiente para o centro da política de desenvolvimento, assumindo a ambição da Europa ser neutra em carbono em 2050. Algumas das áreas identificadas como prioritárias são a energia. O objetivo é descarbonizar este setor, tendo este pacto a vontade em aumentar o objetivo de redução das emissões de CO2 para 2030 de 50% para 55%, comparado com os níveis de 1990. Ao nível dos edifícios, o grande objetivo é renovar os edifícios para ajudar as pessoas a diminuírem a conta energética. Ao nível da indústria, pretende-se apoiar a indústria a inovar e a tornar-se num líder mundial da economia verde. Ao nível da mobilidade, pretende-se massificar formas mais limpas de transporte privado e público. No que diz respeito à biodiversidade, pretende-se proteger a biodiversidade e os serviços dos ecossistemas. Ao nível da alimentação, por fim, produzir alimentos com o menor impacto ambiental possível, de forma a que exista acesso a uma alimentação sustentável.
que exista um combate às alterações climáticas, que se proteja o ambiente, que se preserve a biodiversidade e promova o aumento de agricultura orgânica. Estes compromissos foram transpostos na Lei Europeia do Clima, que a Comissão Europeia colocou em discussão pública em março deste ano, terminando essa consulta no próximo dia 17 de junho. Todos nós somos chamados a pronunciar-nos, portanto convido a todos que possamos recorrer à página da Comissão Europeia e participarmos ativamente nesta consulta. Em janeiro deste ano foi apresentado o Fundo para a Transição Justa da União Europeia, que será uma das formas de concretizar o Pacto Ecológico Europeu, prometido pela Comissão Europeia, e para criar uma economia competitiva e que trave as alterações climáticas. Um dos objetivos é reconverter a indústria da produção de energia com base em combustíveis fósseis, tais como o carvão, mas também os setores da habitação e dos transportes. Mais recentemente, em maio, na apresentação do novo instrumento de recuperação económica, o Fundo de Recuperação Próxima Geração UE, a Comissão Europeia inclui uma proposta para reforçar a dotação do Fundo para a Transição Justa. Ou seja, no caso de Portugal, que tinha inicialmente um pacote de 79,2 milhões de euros, destinado a encerrar as centrais termoelétricas do Sines e do Pego, que se irá concretizar no próximo ano, e reduzir as emissões poluentes, poderá agora vir a receber 465 milhões de euros. Este processo ainda está em negociação e nos próximos meses haverá certamente novidades. Olhando para esta perspectiva inicial europeia, vamos olhar para a perspectiva de Portugal e para a perspectiva do Governo. Pronto, esta abordagem e visão foram desde logo assumidas pelo nosso Governo e em 2019 foram aprovados em Conselho de Ministros 2 documentos fundamentais e em concordância com o Pacto Ecológico Europeu. Em junho foi aprovado o roteiro para a neutralidade carbónica, 2050, e em maio deste ano foi aprovado o Plano Nacional de Energia e Clima, o PNEC, com metas concretas para 2030, alinhadas com a neutralidade carbónica para 2050. Não vou elencar quais são as principais medidas e ações que o PNEC retrata, mas posso só destacar que para 2030 existe uma meta para reduzir as emissões de CO2 entre 45% e 55%, já alinhado com a nova missão de 55% da Comissão Europeia, 47% de fontes de energia renovável no consumo final de energia, alcançar uma meta de eficiência energética de 35% e 20% de energia renovável no consumo final de energia nos transportes e baixar a dependência energética para 65%. Torna-se claro que existe um total alinhamento ao nível da visão, objetivos e metas de descarbonização entre a Comissão Europeia e Portugal. Para que Portugal atinja então estes objetivos em matéria de energia e clima, é que se propõe no âmbito do PNEC 2030 e no roteiro para a neutralidade carbónica, esteve em discussão pública até 20 de maio a estratégia de longo prazo para a renovação de edifícios. Estiveram em análise as necessidades energéticas e o conforto térmico do parque de edifícios em Portugal, assim como o seu potencial impacto em termos de co-benefícios e impacto económico. Esta estratégia terá influência em políticas tão distintas como a reabilitação do edificado, o combate à pobreza energética ou também ao nível dos modelos de financiamento. Atualmente, encontra-se em consulta pública, até dia 6 de julho, o diploma referente à Estratégia Nacional para o Hidrogénio, que foi aprovado no passado dia 21 de maio. Esta estratégia também está alinhada com os objetivos do PNEC e tem como objetivo assegurar a estabilidade do setor energético através da introdução gradual do hidrogénio, enquanto pilar sustentável e integrado numa economia descarbonizada. Por sua vez, a Comissão Europeia lançou recentemente uma consulta sobre a iniciativa Renovation Wave, denominada a onda de renovação. Voltamos a focar novamente a questão da ineficiência dos edifícios europeus, portanto, uma elevada percentagem dos edifícios da União Europeia é ineficiente do ponto de vista energético, e esta onda de renovação pretende encontrar estratégias para alterar esta situação, para reduzir as emissões de CO2.
a onda de renovação, que faz parte do Pacto Ecológico Europeu, irá otimizar a renovação dos edifícios em toda a União Europeia, nomeadamente incentivando o investimento e o financiamento. A consulta está em curso até o próximo dia 8 de junho e todos também somos chamados a nos pronunciarmos. Toda esta panóplia de documentos estratégicos vai ter repercussões ao nível do financiamento, estando o novo quadro em negociação. Sabe-se que, por exemplo, o Fundo de Eficiência Energética irá focar a sua intervenção ao nível do incentivo ao autoconsumo, das comunidades de energia renovável e no combate à pobreza energética. Por sua vez, o Fundo Ambiental vai ser reforçado com a criação de um programa de apoio a edifícios mais sustentáveis, focado na melhoria da eficiência energética dos edifícios e na sua descarbonização. Este programa, ou a iniciativa, surge no âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social, que foi recentemente criado no âmbito da pandemia causada pela Covid-19 e terá um horizonte temporal até ao fim de 2021. Por fim, quanto à Agência para o Desenvolvimento e Coesão, esta irá assegurar a coordenação geral, incluindo o acompanhamento dos processos de programação dos novos fundos europeus que virão e irá articular esses fundos com as autoridades de gestão dos programas operacionais. Muito bem, feito este enquadramento geral, eu vou passar a palavra à Flávia, que irá fazer a apresentação dos nossos oradores, aos quais desde já agradeço a sua presença. E relativamente aos participantes, a Flávia também já vos transmitiu como é que vai funcionar a intervenção de cada um. Portanto, passo a palavra à Flávia e desejo a todos uma boa sessão. Obrigada, Nuno, por esta introdução. De facto, mencionou aqui temas muito importantes e que hoje teremos a possibilidade também de reforçar com os nossos oradores, as questões do Green Deal, do Just Transition Fund, todas estas questões do roteiro para a neutralidade carbónica também, a estratégia do hidrogênio, portanto, tudo áreas extremamente atuais e importantes e que esperamos hoje também aqui passar alguma informação nestas temáticas a todos os nossos participantes. Há pouco acabei por passar aqui a minha própria apresentação, sou Flávia Duarte da Irradiar e vou estar a acompanhar o evento e aqui a moderar juntamente com o Nuno. Queria só pedir aqui, nós temos portanto agora a apresentação da doutora Alexandra Carvalho, mas que está aqui com uma simultaneidade de eventos e portanto eu queria perguntar à doutora Helena Henriques, mas não estou aqui a conseguir localizar o seu nome nos participantes, se não se importaria de iniciar a apresentação, se for possível. Não sei se me ouvem. Agora sim, ok. Muito boa tarde. Com certeza que posso avançar com a apresentação que temos preparada para partilhar convosco. Eu gostaria de partilhar a tela, portanto é assim, não é? Portanto, deixa lá ver que eu... Já aqui dar-lhe a permissão. Aqui está. Não sei se já posso. Sim, muito obrigada. Deixe-me só aqui, então, fazer só uma breve introdução antes da sua apresentação aqui ao seu currículo, uma vez que iremos iniciar. Peço desculpa por esta pequena alteração de última hora. Não. A doutora Helena Henriques é técnica superior da Unidade de Coordenação FEDER e Fundo de Coesão da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, desde 93 que acompanha a implementação dos fundos estruturais em Portugal, em concreto o FEDER, enquanto colaboradora da Ex-Direção-Geral do Desenvolvimento Regional e do Ex-Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional e desde 2013 da ADC. Muito obrigada, doutora Helena. Agora o palco é seu. Em primeiro tenho que me orientar, que eu sou um bocadinho... Deixa lá ver se eu consigo. E agora, isto às vezes é aqui a questão dos ecrãs, mas se tiver algum problema eu tenho aqui a sua apresentação também e posso ir passando. Deixa lá ver que é aqui. Aqui está ela. Ok, ainda não estamos a ver provavelmente um outro ecrã com o seu e-mail. Então
tente fechar e voltar a abrir escolhendo o ecrã e agora consegue ver a apresentação, por favor. Vamos lá ver. Então, se calhar é melhor passarem vocês a minha apresentação. O que diz? Ok, por mim não tem problema nenhum. Ora, é só um momento. Preciso só que depois me vá dando orientações. Certo. Em termos de quando é que é para passar o slide. Está a ver? Estou a ver, muito bem. Portanto, dar conta... Bom, em primeiro, agradecer o convite que foi dirigido à Agência para o Desenvolvimento e Coesão para partilhar um pouco convosco aquilo que tem sido a nossa intervenção na preparação do pós-2020. Dar conta que a nossa participação e a nossa apresentação será centrada nas propostas, quer de regulamento, quer de pacotes financeiros, que têm sido apresentados e que foram apresentados inicialmente em 2018. Se puder passar, Flávia. Portanto, tudo isto começou há muito tempo atrás, em 2018, com a apresentação das primeiras propostas de regulamentação. A atuação da agência em termos de acompanhamento daquilo que será o futuro centrou-se no acompanhamento da negociação do Regulamento das Disposições Comuns e do Regulamento FEDER e Fundo de Coesão. A negociação decorre do pacote regulamentar ao nível do Grupo de Ações Estruturais do Conselho, e também ao nível do Conselho, do grupo chamado ADOC, que acompanha todas as questões de natureza financeira associadas ao pacote regulamentar do pós-2020, isto em termos de fundos estruturais. O processo negocial é muito intenso, tem demorado muito tempo. Do consenso dos vários Estados-membros no Conselho Europeu resulta uma validação política que depois dá aso à negociação que se inicia com o Parlamento Europeu nos chamados trílogos, em que o Conselho defende a posição concertada por todos os Estados-membros, o Parlamento defende a sua posição e a Comissão exerce um papel de moderador. Isto tudo para, no fim de um longo processo negocial, podermos ter a aprovação dos regulamentos e a publicação dos regulamentos que permitem então dar enquadramento uma vez mais a um novo período de programação. Se puder passar. Esta discussão centrou-se, como eu já disse, no grupo de ações estruturais, a análise do Regulamento FEDER e Fundo de Coesão, a análise do Regulamento do Fundo Social Mais, que não nos interessa muito para o nosso assunto que estamos a debater, e a análise do Regulamento das Disposições Comuns, que foi dividido por blocos para ser mais fácil de analisar. Mais recentemente foi introduzida também a discussão do regulamento com a proposta do Just Transition Mechanism, que inclui o Fundo de Transição Justa. Isto é o que acontece no GAI. Ao nível do grupo ADOC, que é o próximo slide, o grupo ADOC faz o acompanhamento ao nível do Conselho de todas as questões de natureza financeira relacionadas com as propostas dos regulamentos, mas que muitas das quais depois irão ter influência na operacionalização das operações em concreto que serão aprovadas no âmbito dos programas operacionais e que têm influência direta na execução dos projetos e das operações e mesmo no cumprimento das metas a que se propõem. Só para vos dar uma ideia, pode passar, se fizer favor. Em termos de processo, realmente isto começou em 2018 e eu salientaria talvez a presidência finlandesa, porque foi em resultado também de todo o trabalho desenvolvido até aí, mas no âmbito da presidência finlandesa deram-se início aos trílogos, e foi feita a passagem para a presidência croata. Tínhamos muita expectativa relativamente à presidência croata, mas devido às condições que todos conhecemos,
ficou tudo num suspenso e num limbo. Os trílogos que estavam a avançar a um ritmo satisfatório foram interrompidos, mantêm-se os trílogos técnicos, mas são trílogos que não dão decisão, digamos assim, portanto está tudo um bocadinho numa incógnita. Para a presidência alemã, se puder passar, é a manutenção de todo o processo regulamentar e com uma grande expectativa de que possa realmente o pacote regulamentar vir a ser aprovado, bem como o quadro financeiro plurianual na última versão que foi apresentada pela Comissão Europeia, que inclui todo um plano de recuperação e que dá resposta também às questões Covid e vai mais além, porque sem dúvida nenhuma o próximo período de programação estará diretamente associado à recuperação da economia no pós-Covid. Para a presidência portuguesa, mantém-se o objetivo que foi inicialmente definido, no sentido de garantir uma transição mais suave possível entre períodos de programação. São alturas sempre muito difíceis de consertar, estamos no finalizar de um ciclo em que já não há verbas disponíveis, em que os promotores querem manter os seus níveis de investimento, querem fazer mais coisas e já não há naquele pacote que está a encerrar, e o novo muitas vezes não está em condições de arrancar. Portanto, o objetivo da presidência portuguesa era garantir uma transição mais suave possível entre o Portugal 2020 e o pós-2020. Neste momento vamos ver como é que as coisas correm, não é? Portanto, estamos neste impasse. O próximo slide. Fazendo a ligação, portanto, àquilo que está em cima da mesa, daquele pacote de propostas que foi apresentado pela Comissão Europeia, que tem um pilar muito direcionado a uma resposta quase no imediato àquilo que são as circunstâncias decorrentes da pandemia, um segundo pilar centrado naquilo que foi chamado Next Generation EU, em que foram criados alguns instrumentos, em que foram reforçados e aperfeiçoados outros que já existiam, como o InvestEU, e na apresentação de um quadro financeiro plurianual mais reforçado, mais robusto, para poder dar sequência ao conjunto de propostas e medidas que foram apresentadas. E eu vou começar por fazer a ligação no próximo slide, com o quadro financeiro plurianual, na medida em que é nesse contexto que são definidas as verbas da coesão. E quando falamos nas verbas da coesão, estamos a falar nomeadamente do FEDER e do Fundo de Coesão, que depois vão realmente financiar muitas das operações e muitos dos operadores que nesta área da energia desenvolvem a sua atividade, e muitos outros, não é? Desde as autarquias locais, enfim, a administração central. Este envelope financeiro que está aqui referido é o envelope que corresponde à primeira proposta de regulamento FEDER e Fundo de Coesão. Tratando-se de propostas, portanto, não há valores ainda estabilizados, está tudo em aberto, está tudo em negociação, sendo certo que para o nosso objetivo do investimento no crescimento e emprego, que é aquilo que nos interessa, porque é no âmbito deste objetivo que os nossos programas operacionais, que estamos habituados, o COMPET, os programas operacionais regionais, serão implementados. Portanto, estamos a falar de cerca de 191 mil milhões de euros para o FEDER e cerca de 41 mil milhões de euros para o Fundo de Coesão, que inclui uma transferência obrigatória por regulamento para o mecanismo Interligar a Europa, para a secção de transportes. Este pacote financeiro irá dar corpo àquilo que são os objetivos estratégicos e que estarão no próximo slide. Nos objetivos estratégicos que foram definidos para o pós-2020. Portanto, as intervenções ao nível da política de coesão, e eu estou a falar FEDER e Fundo de Coesão, deverão ser norteados por estes 5 grandes objetivos de política que foram definidos. Portanto, uma Europa mais inteligente, uma Europa mais verde, uma Europa mais conectada, ligada, uma Europa mais social e uma Europa mais próxima dos cidadãos. Portanto, as nossas operaçõezinhas no terreno, tudo aquilo que nós fizermos no terreno,
deverá estar alinhado com estes 5 objetivos de política que se desdobram em objetivos específicos. Se puder passar ao próximo slide. Eu, daqueles 5 objetivos de política, escolhi 3 por me fazerem mais sentido com o tema em discussão neste webinar. Uma Europa mais inteligente, em que haverá naturalmente janelas de financiamento, oportunidades de financiamento para empresas, por exemplo, para melhorarem as suas condições, os seus contextos de investimento nesta perspectiva de uma Europa descarbonizada, digamos assim, nas capacidades de investigação e inovação, todo um conjunto de inovações que podem ser feitas, neste objetivo específico, fazendo a complementaridade com outros instrumentos que há ao nível da União Europeia, como o Horizonte Europa, enfim. Neste caso deste objetivo de política, haverá naturalmente oportunidade para pôr no terreno financiamento que dará o seu contributo para o nosso objetivo de 2050 carbono zero. O próximo objetivo de política é sem dúvida aquele que tem, enfim, mais expressão e mais ligação com tudo aquilo que se pretende atingir. Pronto, não há muito, estamos a falar da eficiência energética, das energias renováveis, enfim, da economia circular e tudo aquilo que pode ser feito. Portanto, todas as operações que nós aprovarmos no terreno terão ligação direta com estes objetivos específicos. Finalmente, o objetivo da ligação europeia, tudo o que é transportes, tudo o que é a mobilidade, dar conta que saiu do consenso em GAI e está a ser discutido com o Parlamento Europeu a proposta de passar o objetivo específico relativo à mobilidade urbana sustentável para o objetivo de política número 2, uma Europa mais verde, porque fez mais sentido para o conjunto dos Estados-membros que assim fosse. Estes objetivos específicos têm metas e alocações pré-definidas que resultam da programação muito exigentes, portanto Portugal estará obrigado a canalizar grande parte dos seus recursos. Estamos a falar de 40% a 45% da sua dotação FEDER, Fundo de Coesão, aliás, FEDER neste caso, para os objetivos de política 1 e menos um bocadinho para o objetivo de política 2, precisamente para haver um compromisso a priori no alcance dos resultados e da estratégia europeia. Dar conta também que Portugal tem defendido que esta concentração temática, aquilo que se chama a concentração temática obrigatória, possa não ser feita ao nível do fundo, mas ao nível do Estado-membro, ou seja, que também todo o investimento que é feito ao nível do Fundo de Coesão possa contribuir para esta concentração temática, aliviando assim um bocadinho também a nossa margem de manobra para canalizar verbas FEDER para outras áreas. Chegando ao pacote que foi recentemente apresentado pela Comissão Europeia, dentro daquilo que é chamado o Next Generation EU, e que está claramente alinhado com os desígnios de uma estratégia de uma Europa verde, digital, resiliente. Este pacote foi estruturado em 3 pilares, um pilar de ajuda mais, digamos, se calhar macro, não sei, de apoio aos Estados-membros por via de um conjunto de instrumentos, um novo instrumento, o Mecanismo de Recuperação e Resiliência, o REACT-EU, que vai ter implicação já no terreno, porque no fundo diz respeito a um reforço do atual período de programação para fazer face à crise pandémica, o reforço dos programas de desenvolvimento rural também nessa ótica e o reforço do Fundo de Transição Justa. Um segundo pilar que tem aqui uma componente muito de apoio ao privado, às empresas, com um conjunto de medidas diretamente relacionadas com a capacitação das empresas e a criação de oportunidades de investimento para as empresas.
E finalmente um terceiro pilar que nós não me vou debruçar sobre ele, e que tem a ver um bocadinho com a constituição de um conjunto de programas e medidas que possam também capacitar todos os agentes para responder melhor a eventuais crises no futuro, nomeadamente a criação de um novo programa de saúde. Em termos de verbas, temos este pacote com uma alocação global de 750 mil milhões de euros. Em alguns casos não estamos a falar da dotação total de instrumentos, como é o caso dessa verba do InvestEU. Os 15 mil milhões de euros referidos neste ecrã dizem respeito ao reforço que foi dedicado a esta iniciativa, que já vinha de trás, que já tinha sido apresentada noutras propostas, mas que procura dar corpo e robustez à resposta que a Comissão pretende, enfim, levar a cabo neste contexto tão difícil. Eu irei focar então a seguir 4 instrumentos novos, porque também me pareceram, e daquilo que li, e porque isto também é muito recente, que poderão ser oportunidades de financiamento, oportunidades de investimento, janelas que se abrem para que operações relacionadas com aquilo que se pretende, com a estratégia que se pretende de descarbonização, possa ser concretizada. E então começamos com o mecanismo de recuperação e resiliência. Se puder passar, agradeço. Portanto, é um novo instrumento que foi criado da gestão direta da COM. Estão em causa reformas, investimentos diretamente associados à transição verde e digital. Terá um pacote financeiro de 560 mil milhões de euros. Já há uma parte que está supostamente afeta a Portugal, mas sujeita à negociação, estamos a falar de cerca de 12,9 mil milhões de euros que serão canalizados através de subvenções. O recurso a este instrumento depende da existência de um plano de recuperação e resiliência que deverá ser elaborado pelos Estados-membros e que deverá estar alinhado com, enfim, um conjunto de diretrizes. Tem um conjunto também alargado de intervenções, um âmbito de intervenção bastante alargado, podendo aqui haver, julgo eu, oportunidade de canalizar investimento para as áreas que dizem respeito à descarbonização. O próximo instrumento é o Fundo de Transição Justa, que já foi muito referido, portanto é um instrumento de gestão partilhada que se insere numa intervenção mais abrangente, que é o mecanismo de transição justa. Isto é apenas um dos instrumentos deste mecanismo. Tem um envelope financeiro de 40 mil milhões de euros de subvenções, já uma parte também supostamente alocada a Portugal, mas sujeita à negociação. A elegibilidade dos territórios e das ações a intervencionar estão sujeitas, contudo, portanto, à existência de um plano territorial de transição justa. Neste plano serão incorporadas as recomendações específicas que são dirigidas a Portugal no âmbito do semestre europeu, e uma das recomendações, efetivamente, que tem sido reiterada, digamos assim, a Portugal, diz respeito realmente às questões climáticas. Eu acho, em relação ainda ao plano de transição justa, parece-me que pela sua delimitação geográfica e pelo facto de, à partida, as regiões estarem identificadas para intervenção a priori, e foi referido há pouco, portanto, a Sines e o Pego, parece-me que a abrangência da atuação será muito mais limitada, não é? Porque geograficamente
as intervenções serão limitadas naquelas zonas e não outras, eventualmente necessitadas, não poderão aceder a este instrumento, mas seja como for, é mais uma janela de oportunidade. O próximo instrumento é um instrumento de apoio à solvabilidade. Este instrumento surge no âmbito dos Fundos Europeus de Investimentos Estratégicos, que são geridos pelo BEI, portanto é um instrumento da Comissão Europeia, mas que é gerido pelo BEI. Tem um envelope financeiro total de cerca de 66 mil milhões de euros de garantia da UE, poderão ser elegíveis, portanto, este é claramente um instrumento dirigido às empresas, um instrumento dirigido ao reforço do capital das empresas e muito associado também àquilo que poderá ser os efeitos da crise. Portanto, empresas que tinham a sua situação perfeita, que tinham os seus negócios, desenvolviam os seus negócios, e que com a questão da pandemia poderão enfrentar sérios desafios e eventualmente questões de insolvências. Portanto, este é claramente um instrumento que é dedicado às empresas para garantir o reforço de capital que lhes permita continuar a desenvolver as suas atividades. Finalmente, o InvestEU. Me parecia que faltava um. O InvestEU é o instrumento emblemático, não é, do pós-2020 da Comissão Europeia. Será um instrumento financeiro implementado pelo Grupo BEI. Tem o alicerce em 5 janelas, a quinta das quais foi introduzida no âmbito deste Next Generation EU. Pode haver aqui, este instrumento pode ter 2 formas de atuação, ou a de acesso livre dos vários operadores nacionais, ou através de verbas que os programas operacionais regionais que forem constituídos no pós-2020 decidam canalizar para este instrumento, portanto, havendo assim um compartimento que ficará a priori definido para Portugal e para ser utilizado exclusivamente por Portugal. Será um instrumento disponível em toda a União Europeia e em função da procura que os vários operadores quiserem fazer do mesmo. A mais-valia deste instrumento também em termos nacionais, muito embora seja gerido pelo BEI, é o facto de que o BEI fará a sua atuação nos territórios nacionais em estreita colaboração com agentes nacionais e intermediários financeiros nacionais, nomeadamente os bancos de fomento, etc., fundos de capital de risco, etc. E era esta a apresentação que eu tinha preparada para partilhar convosco, no sentido de tentar identificar naquilo que é possível neste momento, porque não passam de propostas, não passam de ambições em alguns casos, que estão em cima da mesa e que nos permitem, ainda assim, equacionar o nosso rumo e posicionamento um bocadinho mais abrangente a minha apresentação, mas que no fundo também encontra, digamos assim, expressão naquilo que será esta meta tão ambiciosa de chegarmos a 2050 e termos realmente uma Europa livre de carbono. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada, doutora Helena Henriques. Penso que abordou aqui questões muito, muito interessantes, muito importantes agora do futuro, não é? Aqui a questão da Next Generation EU, aqui tudo o que se relaciona com o Fundo de Transição Justa, que tem vindo também a ser aqui bastante falado,
e também o InvestEU, que será, como disse, um instrumento emblemático aqui da Comissão Europeia, sem dúvida que tocou aqui pontos fundamentais e que teremos a oportunidade depois, na altura do debate, de aceitar quaisquer questões que tenham, que coloquem no chat, e a doutora Helena Henriques estará aqui também para esclarecer qualquer dúvida. Muito obrigada, doutora Helena, mais uma vez. Queria só fazer aqui um pequeno poll antes de passar à apresentação da doutora Alexandra, que vejo que já está ali à espera. Será muito, muito breve. Vou dar um minuto para pedir aqui o vosso contributo e lançaremos logo de seguida a apresentação da doutora Alexandra, que agradeço mais uma vez. Até vou já aqui tirar o mute para que depois possa logo falar quando terminarmos aqui o poll. Obrigada a todos que têm também colocado já algumas questões, voltaremos a elas. Como já referi, também estamos a emitir em direto através do Facebook, também estamos a acompanhar por aí. Penso que, ok, já terminou, já poderão ver aqui os resultados em termos do acesso aos fundos nacionais nesta temática. Ficamos aqui então com a perspectiva de ainda ser um pouco difícil, muitas vezes, o acesso aos fundos nacionais nesta temática, com 71%. Esperemos que com algumas notas que teremos também ao longo deste webinar, ajudar nestas questões. Passaria então à doutora Alexandra Carvalho, fazer apenas aqui uma pequena referência, que a doutora Alexandra Carvalho é licenciada em Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, foi designada em 2018 para exercício do cargo de Secretária-Geral do Ministério do Ambiente, é responsável pela atuação do Ministério no âmbito internacional, assegurando o apoio à formulação de políticas e de estratégias que contribuem para o crescimento sustentável num processo de transição para uma sociedade com baixo consumo de carbono, e desde 1 de janeiro de 2017 que é diretora do Fundo Ambiental, instrumento financeiro que apoia entidades, atividades ou projetos que concretizem políticas de desenvolvimento sustentável. E iremos agora ouvir a sua apresentação, que estamos muito entusiasmados por também ouvir o que tem para partilhar. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação e penso que conseguirá partilhar. Qualquer coisa estarei aqui também para ajudar no que for preciso. Obrigada. Muito obrigada, Flávia, e antes de mais pedir desculpas. Estão-me a ouvir, não estão? Estão. E antes de mais pedir desculpas porque já tiveram que mudar um bocadinho o programa da conferência, mas de facto eu tinha uma intervenção numa sessão de esclarecimento de um dos programas que o Fundo Ambiental apoia, que é o ProTrans, e atrasou, enfim, não consegui. Mas agradecer muito a vossa compreensão, cumprimentar e agradecer à RNAI, a organização deste webinar, a que nos associamos desde o início. Agradecer também aos restantes oradores, assisti a uma parte da apresentação da oradora anterior e de facto foi muito interessante. Muito bem, eu vou tentar partilhar então a minha apresentação, se não conseguir a Flávia com a sua compartilhar, aqui está ela. Enfim, temos como, aliás, como a anterior oradora já disse, temos, e não é só Portugal, é o mundo e especialmente a Europa, onde nós nos inserimos um grande desafio pela frente, e esta nova Comissão Europeia, quanto a mim, tem respondido muito bem com a apresentação daquilo que são as áreas de competência do Ministério, do European Green Deal, que de facto estamos mesmo muito entusiasmados com o que aí pode vir. E temos todos que trabalhar muitíssimo. Ora bem, não estou a conseguir passar o slide. Não sei porquê. Costuma ser aqui. Vamos tentar. Se não conseguir, posso... Estou a conseguir passar o slide, desculpa. Não está a dar. Costuma dar. Peço desculpa. Não tem problema. Deixa eu ver.
Talvez a Flávia. Obrigada. Agora sim. Bem, obrigada. Desculpem. Dizer-vos que os instrumentos que os dois instrumentos financeiros que estão neste momento na responsabilidade da Secretaria-Geral e que são instrumentos de facto de política pública ambiental, que são fundamentais, os e-grants, que é sobre isso que eu vou falar, consideramos que são fundamentais para promover de facto esta transição para uma sociedade descarbonizada e para um Portugal, é o nosso contributo também para um Portugal que se quer neutro em carbono em 2050. E apesar destes desafios todos com quem o mundo, estes desafios lançados pela pandemia, que foram também alertas para todos nós e oportunidades de refletir sobre de facto o rumo que estávamos a seguir e a necessidade de ajustarmos mesmo este rumo. Não podemos continuar a usar os recursos do planeta como estávamos, não podemos ter aquela sociedade que tínhamos, mas enfim, debateremos isto noutra altura. O Fundo Ambiental tem dado, foi criado em 2016, começou a sua atividade em 2017, sucedeu a 4 fundos que existiam no Ministério do Ambiente e que foram extintos e, portanto, criou-se um só fundo. O Fundo Ambiental, de facto, tem apoiado entidades, atividades, projetos que prosseguem os objetivos do desenvolvimento sustentável, contribuindo para o cumprimento dos compromissos nacionais e internacionais em matéria de alterações climáticas, recursos hídricos, financiando entidades, atividades ou projetos. Entidades públicas, entidades privadas, particulares, empresas, municípios, administração central, administração local, enfim, uma grande panóplia. O Fundo Ambiental não vai ao Orçamento de Estado, o Fundo Ambiental tem só apenas receitas próprias, tem principalmente as receitas, o grande bolo da sua receita resulta do comércio de licenças de emissão de gases com efeitos de estufa, e pronto, e de facto também do montante das cobranças provenientes do imposto sobre os produtos petrolíferos, da parcela de cobrança da taxa de recursos hídricos, da taxa de gestão de resíduos, coimas resultantes de contraordenações ambientais e outras. A nossa estimativa, esta foi a evolução da despesa desde 2017, como veem temos tido uma evolução excelente da despesa, a que não é obviamente de todo alheio o facto de o preço de carbono estar a aumentar. Quando nós começámos a nossa atividade, só para vos dar esta ideia, o carbono, a tonelada de carbono estava a 6, 7 euros, agora está a mais de 20 euros e, portanto, tem sido este comportamento, o comportamento da receita e, portanto, o comportamento da despesa que acompanha. Considerando o período entre 2017 e 2020, a taxa de crescimento anual composta tem sido superior sempre a 50%, o que é, de facto, muito positivo, e a nossa execução financeira nos últimos 3 anos foi sempre superior a 95%, o que ilustra bem o nosso compromisso e o nosso trabalho. O Fundo Ambiental, como é que funciona? Tem um decreto-lei que o constitui, que já vos disse qual era, e o decreto-lei estabelece que os apoios do Fundo Ambiental fazem-se por 3 vias: avisos, protocolos, que no início de cada ano constam de um despacho do Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática. Esse despacho às vezes tem alterações, é publicado todos os anos, e de facto aquilo que tem acontecido é que e depois também tem existem certos apoios do Fundo Ambiental que são estabelecidos em legislação própria, desde a Lei do Orçamento de Estado, que estabelece desde logo alguns apoios, até a legislação própria, legislação adequada. Por exemplo, damos um apoio ao Fundo dos Transportes, damos um apoio ao Fundo Azul, e isso tudo consta de facto de legislação própria. Mas o instrumento principal, o plano de atividades do Fundo Ambiental, consta desse despacho anual que todos os anos é publicado. Esta é a evolução dos protocolos e dos avisos. De facto, em termos de totais, dizer-vos que desde 2017 o Fundo Ambiental já assinou 207 protocolos e publicou 44 avisos. Para este ano prevemos a publicação de 3 avisos e a assinatura de 34 protocolos. Todos estes avisos são sempre lançados no nosso site, no site do Fundo Ambiental. Ainda ontem enviei para publicação mais 2 avisos respeitantes à área da conservação da natureza, portanto convido-vos também a visitar o site, que está sempre bastante atualizado.
Face a esta ambição de Portugal, de um Portugal neutro em carbono em 2050, ambição fixada pelo nosso Primeiro-Ministro em Marrakech, o Fundamental tem vindo a apoiar iniciativas e projetos com características inovadoras que promovem a transição para uma economia de baixo carbono, que conferem resiliência e reforçam capacidade de adaptação, que estimulam a criação de conhecimento e, sobretudo, que constituem verdadeiros instrumentos de envolvimento e de mobilização da sociedade para os desafios das alterações climáticas. Neste sentido, e durante os 3 anos de atividade, o Fundo já apoiou projetos no valor global de cerca de 120 milhões de euros, através da publicação de 20 avisos, portanto, nesta área específica da adaptação e da mitigação às alterações climáticas, portanto, no fundo, a área da descarbonização, e já, portanto, como eu estava a dizer, publicou 20 avisos, estabeleceu 30 protocolos e para este ano de 2020 temos previsto 81 milhões de euros nesta matéria. Eu estou a falar neste número que não inclui um programa muito importante para o Fundamental e muito importante para os municípios, que é o Programa de Apoio à Redução Tarifária. Portanto, estes 80 milhões de facto deviam acrescer este ano e vão acrescer 140 milhões para o PART, que é, penso que um programa que já ouviram falar, mas que eu mais à frente vou detalhar um pouco. Vou agora também então passar a esses exemplos mais específicos do apoio que o Fundamental tem dado a várias políticas. Começava por vos falar do incentivo à introdução no consumo de veículos de baixas emissões. Este é um incentivo, que sai todos os anos, que tem sido uma permanência desde o início do Fundamental, desde 2017. Portanto, neste momento já tivemos em 2017 e temos tido todos os anos. Pretende-se aqui dar continuidade à implementação de medidas de aceleração e da apropriação de energias de tração alternativas e ambientalmente mais favoráveis, com tração 100% elétrica. Temos apoiado pessoas singulares, pessoas coletivas e este incentivo concretiza-se através da atribuição de unidades de incentivo que dependem da tipologia do veículo elétrico. Neste ano o despacho trouxe uma novidade, para além dos veículos ligeiros elétricos e dos veículos de 2 rodas, temos também bicicletas elétricas, que já o ano passado apoiávamos, mas temos também a aquisição de bicicletas de cargas e bicicletas convencionais. Devo-vos dizer que este incentivo tem sido um verdadeiro sucesso e tem-nos ajudado também a compreender muito o comportamento da sociedade, não só das pessoas singulares, mas também das empresas. Porque se em 2017 nós ainda nos sobrou dinheiro, em 2019, o ano passado, nós em abril estávamos com as verbas completamente esgotada para os veículos elétricos, ligeiros elétricos. E, portanto, não para as bicicletas, nem para os veículos, para as motas elétricas, mas para os veículos elétricos a verba esgotou em abril. Depois, durante o ano, fomos atribuindo os incentivos, vamos analisando as candidaturas, mas, de facto, isto também nos mostra o comportamento da sociedade em geral e o compromisso que os portugueses têm com estas políticas. Portanto, tudo está, em nosso ver, a funcionar. Não quer dizer que não tenha que funcionar mais rapidamente e que não tenhamos que ser mais rápidos, mas está a funcionar. Quero-vos também trazer um outro apoio, laboratórios vivos para a descarbonização. Neste caso, este aviso tem um valor global de 5,5 milhões de euros e pretende-se o quê? Desafiamos 10 municípios à criação de espaços urbanos com entidade local que se configurem como espaços de teste, demonstração e apropriação de soluções tecnológicas integradas em contexto real que promovem a descarbonização da vivência em cidades através da integração de soluções nos transportes e na mobilidade, na eficiência energética dos edifícios, em serviços ambientais inovadores, na promoção da economia circular, numa lógica de interação entre municípios, centros de conhecimento, as empresas, as indústrias e os cidadãos. Portanto, isto apoia 10 municípios, todos os 10 municípios
estão ligados em consórcio com laboratórios de conhecimento, com universidades, com empresas, e está neste momento então em curso a sua execução. Pretende cidades mais inovadoras, mais sustentáveis, mais resilientes. E aqui está o PART, aquele programa que lhes falei há pouco. E de facto o programa de apoio à redução tarifária nos transportes públicos que o Governo lançou em 2020 e foi apoiado com verbas do Fundo Ambiental, exclusivamente fundamental, é um programa de financiamento das autoridades dos transportes para a implementação e desenvolvimento de medidas de apoio à redução tarifária nos sistemas de transporte público coletivo de passageiros. Este programa tem por objetivo combater as externalidades negativas associadas à mobilidade, nomeadamente o congestionamento, a emissão de gases com efeito de estufa, a poluição atmosférica, o ruído, o consumo de energia e a exclusão social. Devo-vos dizer que este programa de apoio, que tem este ano a sua segunda edição, nos enche de orgulho porque de facto também tem uma componente social muito importante porque contribuiu para, como sabem, como devem saber, para a redução do preço dos passos em todos os municípios em Portugal. Enfim, e o Fundo Ambiental é isto, tem de facto sido muito interessante acompanhar e com a minha equipa o desenvolvimento e a performance deste fundo. Esperamos continuar a corresponder como temos tido a vindo até agora. Ora bem, aqui na Secretaria-Geral também a Secretaria-Geral também é a unidade, o operador de programa para o Programa Ambiente e Grants e que pretende construir e consolidar uma economia zero em carbono, uma economia neutra. Este programa Ambiente, eu penso, não sei se vocês estão familiarizados, o programa e-Grants, o programa Ambiente é uma parte de um programa mais vasto, e-Grants, que resultou da assinatura de um memorando de entendimento entre Portugal, a Noruega, a Islândia e o Liechtenstein, tendo em vista a aplicação em Portugal do Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu, o MEFI, entre 2014 e 2021. E nós somos responsáveis, como disse, a Secretaria-Geral do Ministério do Ambiente é responsável pelo Programa Ambiente, Alterações Climáticas e Economia de Baixo Carbono, que tem um financiamento de 28 milhões, à volta de 28 milhões, sendo que o financiamento dos e-grants é de 24 milhões e o financiamento de Portugal, assegurado através do orçamento da Secretaria-Geral, é de cerca de 4 milhões. Importante dizer que aqui trabalhamos sempre com o parceiro do país doador, que no nosso caso é a Innovation Norway. Este programa Ambiente apresenta 3 objetivos operacionais: a promoção de uma economia circular, a valorização do território e a descarbonização, dividido assim com estes montantes que aí veem. E de facto estes 3 objetivos, promoção da economia circular, valorização do território e descarbonização, são os 3 pilares da política ambiental neste momento em Portugal. No caso do objetivo 1, promoção da economia circular, temos uma dotação de cerca de 12 milhões, já publicámos 4 avisos, onde se procurou apoiar e promover a aplicação dos princípios da economia circular em setores específicos, através da redução do uso de materiais de energia e água no setor da construção, que é um setor, como sabem, altamente complexo, e a redução do lixo marinho, plástico e apoio à inovação. Com este aviso vamos apoiar, os avisos já fecharam, vamos apoiar 28 projetos. Para além, e este é no setor da economia circular, para além destes avisos e no eixo do programa também temos a regulamentação, neste programa também temos a regulamentação do sistema ao depósito de embalagens de bebidas em plástico, vidro, metais ferrosos e alumínio. Relativamente à valorização do território, temos uma dotação de cerca de 2 milhões e 200 e publicámos um aviso que pretende apoiar o desenvolvimento de planos e promover o desenvolvimento sustentável das reservas da biosfera, das 11 reservas da biosfera que temos em Portugal, através do envolvimento da população local e do turismo. As candidaturas a este aviso estão atualmente em avaliação de mérito e, portanto, ainda não temos os resultados. Relativamente à descarbonização da sociedade, temos uma dotação de 11 milhões, e penso que este é o tema mais central a este webinar.
Temos também temos prevista a publicação de 2 avisos, cujas candidaturas neste momento já se encontram também em avaliação de mérito. Pretendemos aumentar a resiliência e a resposta às alterações climáticas em áreas específicas através de medidas concretas de adaptação às alterações climáticas a nível local. Temos um outro aviso sobre o qual me debruçarei já de seguida e que é a avaliação de vulnerabilidades territoriais das alterações climáticas, que é um projeto extremamente importante que irá desenvolver o Roteiro Nacional para a Adaptação às Alterações Climáticas e que conta com uma dotação de 1.300 mil euros, e do qual os e-grants vão financiar cerca de 31% do total, sendo que temos também um projeto 3, ainda nesta área, que é a gestão da bacia hidrográfica do Rio Ceira. O Rio Ceira encontra-se, não sei se vocês conhecem, é um rio que está inserido numa região, na região centro do país e que foi especialmente afetado durante os incêndios, chamados incêndios de Pedrógão. É um rio que atravessa a maioria dos municípios que foram afetados pelo incêndio, que se chama incêndio de Pedrógão, peço desculpa. E de facto pretendemos a aplicação de metodologias, estamos a apoiar a aplicação de metodologias de engenharia natural para regular o Rio Ceira, que abastece os municípios de Góis, Arganinho, Lousã e Pampilhosa da Serra. Vou agora partilhar, este slide não está a aparecer, peço desculpa, está a aparecer, aparece aqui. Os e-grants também estão neste momento, neste preciso momento, a receber candidaturas e até dia 15/9/2020, deste ano, 15 de setembro, estão a receber candidaturas a este aviso, que visa promover o desenvolvimento de soluções tecnológicas integradas e inovadoras em laboratórios vivos em áreas como a economia circular, o ambiente, a mobilidade urbana e sustentável, energia e edifícios, objetivando a mitigação das emissões de carbono com o envolvimento ativo dos cidadãos, empresas, autoridades públicas e universidades locais. Este aviso é dirigido a concelhos com uma população residente superior a 200 mil habitantes, portanto é para municípios grandes, e irão receber um máximo de 1 milhão de euros com uma taxa de financiamento de projetos de 50% dos custos elegíveis, com uma duração de 36 meses. Aconselho-vos também a visitarem o site dos e-grants sobre este aviso em particular, que, como vos disse, está aberto até 15 de setembro. Espero que não tenha sido muito... Isto é uma apresentação bastante longa e, portanto, espero que tenham acompanhado com interesse. Obviamente que eu já enviei a apresentação para a Flávia e, obviamente, que a apresentação pode ser partilhada, é completamente pública e, claro, que estou totalmente disponível para qualquer pergunta que surja. Deixo-vos dizer que apoiar a transição para uma economia circular, contribuir para a valorização do nosso território e descarbonizar a sociedade é mesmo esta visão que nos move e que nos inspira todos os dias no Ministério do Ambiente e todos os dias na Secretaria-Geral. Este é o compromisso que nós temos consigo, com todos os portugueses, e pensamos que este é o contributo solidário rumo à sustentabilidade económica, social e ambiental que nós podemos dar. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada, doutora Alexandra. Penso que foi bastante clara aqui em focar esta área e os apoios que já têm sido disponibilizados e aquilo que ainda se perspectiva ou que está a decorrer, como é agora o caso dos laboratórios para a descarbonização, focar aqui, portanto, estas 3 linhas de ação que falou em termos dos EA Grants, que me parecem de facto muito importantes e totalmente em linha com o tema de hoje, portanto, a economia circular, a valorização do território e, por último, a descarbonização da sociedade e também um ponto importante da sua apresentação, aqui os 81 milhões de euros para a transição para uma economia de baixo carbono. Penso que podemos ficar aqui com este número a pairar sobre as nossas ideias, porque de facto nos dá uma noção de que temos muito espaço ainda para fazer coisas novas, coisas inovadoras, interessantes e que façam de facto a diferença no território e, como disse, aqui a perspectiva social também tem um papel muito importante e tudo aquilo que fazemos, como disse no início da sua apresentação, para mudarmos a sociedade que temos construído de uma forma não sustentável e que temos de alterar comportamentos e mentalidades.
E, portanto, agradecer mais uma vez aqui a sua disponibilidade. Teremos depois tempo para perguntas. Queria aqui agora passar, queria só fazer aqui um novo poll antes da apresentação do Dr. Marco Neves, a quem passarei a palavra de seguida, e pedir a vossa colaboração tal como anteriormente. Será muito rápido e permite-nos aqui também fazer um balanço da apresentação da doutora Alexandra e eventualmente penso que foi muito, muito claro tudo aquilo que mostrou e que nos deu acesso à apresentação de hoje. Agradecer também, tenho visto aqui algumas perguntas, também já temos algumas perguntas no Facebook, tentaremos responder a todas, estamos aqui um bocadinho a passar a hora que tínhamos previsto, mas penso que ainda temos tempo para recuperar. Estamos mesmo aqui a terminar. Ok, temos então aqui algum conhecimento, a 69% com maior impacto em termos de conhecimento sobre financiamento no contexto da descarbonização, o insuficiente logo a seguir. Esperemos que com este webinar que alguma informação adicional antes de terem começado a assistir, que tenha passado e que seja de facto, que faça a diferença. Passar agora aqui para uma parte do webinar mais direcionada para outros tipos de financiamento. Portanto, estivemos a falar aqui com a Agência de Coesão e com o Fundo Ambiental, que têm oportunidades muito interessantes, e pensar agora noutras perspectivas aqui ao nível da Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua, que temos o Dr. Marco Neves connosco, e depois teremos também a Francesca Passeri, que agradeço desde já também a participação, e portanto passaria agora ao Dr. Marco Neves, que fará então a sua apresentação neste tópico do financiamento mais, melhor, diferente. Portanto, o Dr. Marco Neves desempenha atualmente o cargo de Administrador Executivo no Sistema Nacional de Garantia Mútua. Tem como responsabilidades diretas a direção de gestão de ativos e produtos, de risco de crédito, de informática e sistemas, contencioso e marketing corporativo. Tem uma licenciatura em gestão de empresas pelo ISG e uma pós-graduação em mercados e ativos financeiros pelo ISCTE. Muito obrigada, Dr. Marco Neves. Passo-lhe agora então a palavra e obrigado por estar connosco hoje. Muito obrigado. Boa tarde a todos. A minha apresentação vai ser muito focalizada, mais simples do que as anteriores apresentações. Eu queria desde já agradecer, quer a apresentação do Henriques, quer da doutora Alexandra Carvalho, porque efetivamente foram duas apresentações muito enriquecedoras e que revela o que se está a fazer de bem em Portugal e o que é que nós podemos ir buscar em termos comunitários para esta temática da economia zero, carbono, tudo o que seja de energias renováveis. Eu gostaria de passar desde já para o meu primeiro... Só um momento. Desculpa. Ok. Para o meu primeiro slide, efetivamente, isto não é um sumário executivo, é mais do que alguns pilares de orientação. Ou seja, o que é que nós pretendemos? Nós pretendemos, o Governo pretende, e o Banco Português de Fomento, que está neste momento em Constituição, irá, de certa forma, olhar para esta temática com muita atenção. Por um lado, acelerar as várias fontes de financiamento existentes dedicadas a investir em projetos sustentáveis, de neutralidade carbónica e de economia circular. Segundo, mobilizar os vários instrumentos financeiros, e aí, portanto, eu notei vários instrumentos financeiros que nós temos que capitalizar para o nosso país, decorrentes da apresentação da doutora Helena Henriques, que eu desde já mais uma vez agradeço, de forma a adequar estes investimentos à economia verde, a linha com as orientações que nós temos, como você disse bem, da economia da União Europeia. Por outro lado, e indo um bocadinho mais ao terreno, portanto, nós neste momento temos uma oferta a nível da SPGM, portanto, das Sociedades de Garantia Mútua, em estreitar a articulação com os bancos, já para esta temática. Obviamente que os bancos
precisam efetivamente, e eu trabalhei muitos anos na banca, ter um conhecimento maior sobre estes instrumentos. Estes instrumentos já estão disponíveis nos bancos e efetivamente estes instrumentos é para apoiar as empresas e as pessoas particulares que desenvolvem todos os esforços nesse sentido. Okay. Portanto, basicamente, como é que nós nos situamos? Nós, a nível da garantia mútua, nós temos 6 pilares de atuação: investimento, exportações, economia verde. Portanto, este slide quadrado de economia verde não apareceu por causa desta videoconferência, efetivamente é um tema que nós estamos a trabalhar neste momento: empreendedorismo, apoio corrente e economia digital. Começando pelo investimento, basicamente, nós quando apoiamos investimento, é grandes opções de investimento, quer na modernização, quer aumento na inovação, quer aumento da capacidade produtiva, quer até mesmo no investimento de fundo de maneio associado ao mesmo. Basicamente, hoje em dia, como é que nós vimos o investimento? Com duas soluções: o investimento no sentido de grow, de crescimento, ou seja, modernização, inovação e aumento da capacidade da empresa, ou então apoiamos também a sucessão empresarial que as empresas portuguesas precisam, ou fenómenos de consolidação empresarial. Para isso, nós temos linhas dedicadas. Eu, de certa forma, trago aqui um resumo do que nós temos. Basicamente, nós estamos no médio e longo prazo. Isto são investimentos a médio e longo prazo. Portanto, podemos ir até os 180 meses, carências de 48 meses e garantimos 80%. Para as pessoas que estão nesta webinar e que têm pouco conhecimento desta matéria, o que é garantir 80%? Ou seja, quem financia as empresas ou os particulares são os bancos. Nós simplesmente damos uma garantia on first demand aos bancos, é tipo uma garantia, um seguro, de forma a estimular e incentivar o apoio dos bancos a este tipo de empresas e a este tipo de projetos. Ou seja, o banco fica com uma garantia do Estado português que, se algo correr mal, fica sempre uma garantia que poderá, eventualmente, um dia mais tarde, executar e nós pagamos. Portanto, é um apoio concreto e direto do Estado a este tipo de projetos. Obviamente que estes produtos, estas garantias têm algumas comissões. Estas comissões, em grande parte, são bonificadas. Há casos que a bonificação de juros é bonificada, no caso geral é zero, mas temos linhas concretas. Por exemplo, nós neste momento temos uma linha na região autónoma da Madeira, não é em Portugal, não é no continente, é na região autónoma da Madeira, em que há bonificação de juros. E as empresas, tentamos atingir todo o tipo de empresas, desde as micros, as pequenas e as small and mid caps. Hoje em dia, muito focalizado na segmentação para as micro e pequenas empresas, ou seja, o grosso do nosso tecido empresarial é as micro e pequenas empresas e, portanto, estamos muito focalizados nessa matéria. A nível da exportação, estamos a desenvolver vários produtos de forma a incentivar cada vez mais a exportação e uma exportação com riscos controlados, e isto temos que olhar para o que os nossos concorrentes europeus fazem. Itália, Alemanha, Turquia, Espanha apoiam os exportadores desses países. Portanto, é a nossa intenção, cada vez mais, garantir o sucesso da exportação, apoiar a exportação. Daí termos vários acordos bilaterais, trabalhamos com outros bancos lá fora, de forma a poder garantir ao nosso cliente, à nossa empresa, alguma salvaguarda na exportação. Para a exportação temos basicamente dois tipos de apoios. Apoio ao exportador, ou seja, na exportação para fora, ou quer na garantia das cartas de crédito, quer mesmo através de garantias para compra de matérias-primas e fundo de maneio. E depois também o apoio ao importador internacional, através de apoios com parcerias com vários bancos nacionais ou estrangeiros, de forma a garantir a importação dos produtos. Na economia digital, eu não vou passar, porque nós neste momento temos uma linha que é de economia 4.0, que neste momento se encontra encerrada. Estamos, no entanto, a desenvolver novas linhas para tudo o que seja economia digital. Na economia verde, como eu disse, portanto, o grande objetivo é incentivar cada vez mais o processo de descarbonização, do investimento
na redução de consumos energéticos e na otimização dos consumos, adotando os princípios de economia circular. Nesse âmbito, apareceu o ano passado uma linha precisamente para tratar, portanto, esta temática. Então, é uma linha apoiada pelo programa Interface, com o FITEC e com o Turismo Portugal. O Turismo Portugal, e já iremos ver, porque efetivamente o Turismo Portugal foi um grande impulsionador desta linha no que diz respeito a todos os equipamentos dos hotéis. E o objetivo, portanto, mais uma vez, foi tornar quer as empresas do setor industrial, quer do setor do turismo, mais modernas e competitivas, através da implementação de várias medidas para permitir a redução do consumo energético e que permitam a mudança da energia fóssil para a energia renovável. Pretende-se, acima de tudo, acelerar o processo de transição para uma economia circular, criando novas oportunidades económicas que promovam a circularidade desde o redesenho de processos, produtos e novos modelos de negócios até a otimização da utilização de recursos assentes na investigação e desenvolvimento tecnológico e na inovação. Quais são os tipos de operações que nós elencamos como elegíveis? Substituição de equipamentos existentes por outros mais inovadores, investimentos em fontes renováveis para autoconsumo no processo produtivo ou estratégias circulares para qualquer fase do produto de serviço, implementação de vários dispositivos de monitoração, controle e atuação que permitam otimizar as condições de uso de consumo de energia e consumo de matérias-primas, reformação e integração dos processos, e para as casas do setor do turismo são elegíveis as intervenções na envolvente opaca e envidraçada dos edifícios com o objetivo de reforçar o isolamento térmico e melhorar a eficiência energética. Ou seja, temos uma aposta muito clara, quer na indústria, quer no turismo, de grande transformação. Portanto, volto a dizer, estes produtos são produtos que estão neste momento disponíveis e, de certa forma, as empresas conhecem, portanto, e já estão a utilizar os mesmos. Condições é que, antes das condições, portanto, estamos a falar aqui de condições de acesso, obviamente que não vou estar a debruçar-me aqui em grande detalhe, gostaria de dizer que, efetivamente, tudo o que já tenha sido apoiado pelo Fundo de Eficiência Energética e Fundo Ambiental, portanto, não precisam de tanta certificação, uma vez que estes projetos estão sujeitos à certificação energética dos mesmos. O que é que nós temos para oferecer? Temos para oferecer linhas que podem ir até 2 milhões de euros, ou seja, o investimento pode ir até 2 milhões de euros. Estas linhas beneficiam, como eu disse há pouco, de contragarantias até 80%, 120 meses com 24 meses de carência que dá para fazer os investimentos, ou seja, a carência utilizada, a carência serve também, portanto, é o prazo que as empresas ou as pessoas têm para utilizar os fundos para fazer os seus investimentos, ou seja, 2 anos para tal. A comissão de garantia, aqui, neste caso concreto, desta linha, é totalmente bonificada e os juros, apesar dos bancos poderem praticar um spread até 3,5%, o governo bonifica até 1,5% este mesmo spread. Portanto, um grande esforço em termos de dotação financeira para esta linha. Eu gostaria também, apesar de não ter bem a ver, portanto, com a questão da descarbonização da economia circular, destacar também aqui o empreendedorismo e startup, porque efetivamente nós olhamos também para esta temática do empreendedorismo e startup de uma forma muito, muito direta e muito focalizada, no sentido de apoiarmos cada vez mais os pequenos projetos. Não é só nos grandes projetos, é nos pequenos projetos. Aquelas pessoas que querem avançar com pequenos projetos podem contar com o apoio nosso. Obviamente estamos a falar aqui de projetos até 50 mil euros, é o micronegócio, é a microempresa, obviamente pode ir até 100 mil euros, mas continuamos no pequeno negócio. Carência, portanto, prazos 96 meses, carências de 24 meses e com garantias de 75%. E, portanto, aqui as empresas são microempresas ou empresas com 4 ou menos anos de existência. E, portanto, mais uma vez, estes produtos estão disponíveis no banco. Caso algum das pessoas presentes nesta conferência depois possa querer falar comigo mais em detalhe sobre isso, eu posso aconselhar. Obviamente que nem todos os bancos, obviamente, dizem, eu fui ao balcão da localidade X e não sabia nada. É normal, quer dizer, às vezes é normal, portanto, hoje em dia o banco tem tanta oferta que é normal que uma ou outra agência possa não ter ou 100 empresas. No entanto, nós, as sociedades de garantia mútua, tem vários balcões pelo país, nós temos 4 sociedades de garantia mútua, temos no norte a Nor Garante, no sul a Lis Garante, no centro, portanto, temos a Garval e em Coimbra a Agrogarante, que é uma sociedade transversal para o setor agrícola.
Além tanto do apoio para as startups, nós gostaria também de destacar o apoio mais corrente, ou seja, o apoio básico para qualquer tipo de investimento. Nós temos basicamente 4 soluções: fundo de maneio, tesouraria, que é o cash, é o pagamento normal, para as micro e pequenas empresas, uma solução muito prática, que é a linha de micro e pequenas empresas até 100 mil euros praticamente de aprovação automática, e garantias e avalos, ou seja, garantias que estas empresas possam precisar de dar a terceiros, e portanto nós estamos disponíveis, nesse caso, sem a presença dos bancos, a emitir essas mesmas garantias. Em suma, portanto, nós temos uma oferta que vai desde o curto prazo até o médio prazo, uma oferta estruturada. Eu, particularmente, estou bastante convicto que iremos ter mais produtos decorrente do que já foi falado, nomeadamente na primeira apresentação, e todos os produtos e fundos que estão disponíveis agora a nível da Comunidade Europeia. O Banco Português de Fomento pretende efetivamente ser um importante aliado no sentido de alavancar a gestão e a disponibilização ao mercado português, às empresas e às pessoas destes produtos, e portanto estou convicto que durante o próximo ano, além das soluções que nós apresentamos, iremos apresentar novas soluções mais dedicadas e mais focalizadas para as diferentes áreas desta economia circular. Muito obrigado e estou disponível para qualquer tipo de questão. Muito obrigada, Dr. Marco Neves, pela sua apresentação. Muito interessante esta outra perspectiva e estas abordagens, por exemplo, aqui ao nível da linha de crédito que referiu para a descarbonização e a economia circular, e também o que referiu de importante no que respeita ao apoio às exportações portuguesas e economia digital. Tudo assuntos extremamente importantes, e penso que para os nossos participantes também foi interessante ter esta perspectiva. Também aqui o empreendedorismo e startup, acho que fez todo o sentido referir na sua apresentação, porque acabam por estar muito ligados com todos estes temas e, portanto, todo o sentido também neste caminho que estamos a traçar para uma economia de zero carbono. Sem esta perspectiva, sem o apoio às startups, a fomentar aqui o empreendedorismo, é muitas vezes também difícil encontrar novas soluções, ideias que nos permitam alcançar as metas que são propostas tanto ao nível da União Europeia como a nível nacional. Passaria agora então à Francesca Passeri. Thank you very much, Francesca. Vou só aqui. Ok, Francesca. A Francesca irá fazer a sua apresentação em inglês, iremos disponibilizar posteriormente em português. A Francesca é diretora de Relações Públicas, tem uma sólida formação em desenvolvimento regional e assuntos europeus, juntou-se à European Crowdfunding Network, que irá focar a sua apresentação em fevereiro de 2016, é responsável pela advocacia e lançamento dos grupos estratégicos nacionais e pela assistência técnica no contexto da European Crowdfunding Network. Está concentrada em explorar sinergias e possibilidades de integração do crowdfunding nos fundos estruturais e de investimentos europeus, com mestrado em Relações Internacionais da Universidade de Bolonha, onde se concentrou na investigação do potencial do crowdfunding para o desenvolvimento regional a partir de uma perspectiva europeia. Thank you very much, Francesca. I think you are already unmuted and with the permissions needed to share your screen, but let me know if you have any issues. So I hear you. I hope you hear me as well. Yes, I can hear you. Thank you for the invitation. I'm sorry to break up this marvelous Portuguese sound of, conversation, which I, by the way, managed to follow, I hope, somehow. So I will pick up on some things that have been said. I am trying to share my screen, so you should soon see my presentation. Thank you, Francesca. There you go. The screen is yours. Thank you very much again for having me here. It is truly a privilege to hear all that you are doing and everything that is moving in Portugal. And it's nice to have an in-depth insight into what is being moving at the territorial and national level. So thank you also, Flavia, for the nice introduction. I have
very little else to say about myself, except that I am not as lucky as most of you are. I am based in Brussels, so here it's gloomy, and I imagine you have sun. Today, I will try to squeeze into my 10 minutes presentation as much as I can about crowdfunding, what we do, and specifically focusing on the topic of how to build and consolidate a zero carbon economy. So just a few words about the network that I am happy to represent. We are actually a network that gathers and tries to promote the crowdfunding industry in Europe. That means that our core members are crowdfunding platforms that can operate in any of the European member states, but also we have other type of members that could be regional associations, regional governments, law firms. So any stakeholder that really has a direct or indirect interest in crowdfunding is very welcome in the European Crowdfunding Network family. So what we try to do is we try, as Flavia rightly said, to build a knowledge, to raise awareness about crowdfunding. So we were founded in 2013 and the crowdfunding market was still very young. So in that position, we had to try and foster policy discussion. So we try to interact with policymakers from the European Commission, from the European Parliament, and also from national governments to try and make them understand the potential that such a different funding mechanism had. And now that the market has slowly consolidated, so it became a bit more known, the volumes are now higher, we recognize that we also have to do some capacity building, some technical assistance. So we have to have beneficiaries of crowdfunding. That could be businesses, but I was also reading through the questions earlier during the event was taking place, and I saw that there is someone that is focused, that would like that there would be more focus on non-for-profit associations, if I'm not mistaken. So this is also something that crowdfunding can do, but people need to know. So this is also one of our core missions. In the end, what we want to do is to promote a healthy development of the crowdfunding industry, and this can only come from a number of activities that have to involve all parties that can actually have a benefit from the instrument. So I mentioned that I would pick up on some of the things that were mentioned during the previous speaker's intervention. Actually, I want to start with the focus that you had on the structural funds. It was the first time for me to hear the description of the negotiation process in Portuguese, but I have to say that we also focus very much on that kind of line of work. And this is not because we are in Brussels, so we know about everything, but it's because we have started in 2013 with crowdfunding proving itself as a valid alternative for, in comparison to what was then traditional finance. But now, as the industry has been evolving, we have noticed that there is this trend towards partnerships. So more and more partnerships have been developed to the benefit of citizens and association or companies with public authorities or even with banks, investment funds, business angels. So in that sense, we do appreciate the fact that, for example, I was noticing there is a focus on additional resources that will be brought into the wider framework of the structural funds and the cohesion policy. And this is, of course, going to have a strong repercussion, especially for the energy transition, if we want to put it this way. Something else that I would like to point out is that, of course, the energy efficiency or the renewable energy or the transition towards a more environmentally sustainable economy in general has been one of the driving forces behind the crowdfunding industry since the very beginning. And as I said, now we're moving more into a consolidated type of financial scheme where crowdfunding plays a role next to different types of financial products or financial intermediaries. So we have this new combination that I also want to pick up on one of the first questions that were asked to participants. So there is this perception of national funds as difficult to access.
But this type of partnerships that we are seeing between crowdfunding platforms and other types of more traditional stakeholders actually also have the effect of enabling an easier access to that type of funding. And this is very important in the energy transition area in general, because who could be more interested in financially supporting initiatives that have a direct repercussion on their quality of life, if not citizens, if not people that actually have an impact from what and type of company is funded. So we see that there is some sort of switching or a slight change in the paradigm also of decision making. And this is all, brought on the table by a very young and still emerging financial instrument as crowdfunding. So I don't want to steal too much of your time, because we would need, I think, 4 or 5 hours to discuss these topics in depth. We have been working in this area for a long time, and I am just going to point out 2 of the most recent and actually are active projects that we have and that have been funded within the broader framework of Horizon 2020 program of the European Commission. The first one is called CTZ. So basically, is a project that aims at studying how could it be possible to scale up investments in, of course, energy efficiency through new financial schemes that involve citizens. So basically, we're studying a number of things, but mainly we're focusing on how crowdfunding could be inbuilt into the existing financial schemes, or how can new financial schemes be developed. And I think that this project is specifically interesting for this conference, because we do have actually a specific focus among the number of countries on Portugal. So if you see here in this slide, we have 4 different markets that we have identified as interesting to explore. And the first one is Portugal. So in Portugal, we see that the energy efficiency topic is becoming more and more a focus of attention. It's gaining more and more traction. From previous work with the structural funds, we know that there has been an amazing pilot project on social impact bonds. So this is all, very interesting for us in terms of hybrid schemes. And we also know that cooperative models and crowdfunding models are becoming and being perceived as more and more functional towards this type of funding and this type of actions. So starting from these assumptions that are actually market trends that have been validated at the country level, what we will want to focus on in this project is actually try to see what can be piloted at the national level. And again, here we have one partner. It's a Portuguese crowdfunding platform. It's called GoParity. We have one partner that is going to develop one of the demonstrator schemes, one of the pilots in Portugal. And the pilot is actually going to focus on how to design and implement a financing scheme that aims at fostering investments, so at attracting new resources in combination with private resources towards community-used infrastructure. So you have to think of maybe a deep retrofit of public building that is then used by the community, and how can this renovation can take place when integrating different types of funding. So we're also studying, as I was saying before, how can lending crowdfunding be integrated with different types of funding. And I recall something that has been mentioned before, the EIB. The EIB is aiming at becoming the Green Bank of Europe. And so we're trying to see what type of additional guarantee schemes or even loan schemes could be further integrated, because we know that there is one limitation to crowdfunding, and that is the volumes are still limited by law. Many regulations limit the amount of money that you can raise through crowdfunding. So it has to be combined necessarily with a different type of financial tool. And this is what we're trying to study here. Of course, I mentioned Portugal, but you see from the slide, we will have 4 more or 3 more pilots. One is going to take place in Belgium, Lithuania, and Croatia. This will enable us to have an overall an overview of what has been going on in different markets with different levels of
energy transition, and how all these things can come together and become blueprints for future pilots to take place on their own. And then here I want to switch to the second project that is currently active. Again, an Horizon 2020 project funded in light of energy efficiency actions, and this is called COMETS. We're now a little over 1 year into the project, and here we're focusing even more on collective action initiatives. So grassroots initiatives. In the first case, we were more oriented towards the financial scheme, so financial intermediaries that would ideally benefit mainly SMEs and startups, and then see citizens as potential investors. And here we're actually focusing more on what is taking place at the level of community. So what has been, created that is not being yet found on the radar, and how can we support that type of initiatives? So here, basically, we have two main objectives. The first one is to actually build knowledge on how this innovative process are taking place in the energy transition, and how they are being led by the CAI, which are collective action initiatives. And then how can we not only build knowledge, so understand what is going on, but also facilitate this kind of scale up, this transference to one context to another. And then the second objective is, of course, to design new tools for these grassroots initiatives to develop and maximize their contribution. So they're now kind of bootstrapping themselves. They're under the radar. They're not being supported, or they're just sporadically supported somehow. And what we want to do is to provide them with a more structured tool or toolkit to actually wrap their head around all the possibilities that are out there. And of course, crowdfunding is one of them, not the only one, but one of them that is strongly there. So these were actually the two activities that we have, or the two projects that we are involved now. The first one is going to have, of course, a pilot phase, and it will bring results maybe in the longer term. But for this second one, and I actually would like to invite all the participants that are left and that are brave enough to understand my English being spoken so quick, because I'm trying to squeeze in all the information that I can in this time to participate into this survey. So the survey is basically aiming at identifying who these collective action initiatives are, who is leading them, how they are structured. It will still be open for 1 more month, and the focus countries are the 6 COMETS countries. Portugal is not there, but that doesn't mean that it's not of interest. The focus countries are, of course, listed there, and they are countries in which we have direct partners. But of course, any type of contribution is welcome. So the idea is, the more input we can gather, the better overview we have on how we can support this type of initiative. And I'm sure that through what I've heard, through what I've read from the participants, and through all of your networks, you will have a number of these organizations that are maybe trying to interact with a more structured organization. And we are happy to gather their input and then pass them on to the relevant stakeholders, even at European level. So I think that I stayed more or less, I hope, in my 10 minutes somehow. These are my contacts. I am very much available if you have any questions. And thank you. Thank you for the invitation again. Thank you so much, Francesca. It was very interesting to hear you and to get to know these projects and the work that you do. I think that for everyone, it was very good to be acquainted with this different reality and different approach on what you're doing. And you leave us here with this survey until the 31st of July. For sure, we will share your presentation if you agree, and people will have access to it. Agora, thank you so much, Francesca. Agora em português, estava só a partilhar com a Francesca que acho que foi muito interessante esta abordagem também aqui ao crowdfunding,
que, conforme a Francesca referiu, já desde 2013 que tem trabalhado na rede, portanto na European Crowdfunding Network, e ter aqui um bocadinho a perspectiva diferente de que esta também pode ser muitas vezes uma boa alternativa, apesar de algumas limitações que ainda existem em termos do montante que pode ser recolhido através deste meio, que também foi aqui referido pela Francesca. Ainda assim, e como a Francesca referiu, e era aqui uma das questões que estavam colocadas, é um dos mecanismos que também pode ser para associações sem fins lucrativos. Eu tenho conhecimento de algumas que já recorreram com sucesso também a esta modalidade. E, portanto, agradecer à Francesca mais uma vez. Ela disponibilizou os seus contactos, com certeza que se houver interesse aqui em mais informação, ela estará também disponível para esclarecer e para partilhar convosco. Entramos agora então na parte do debate. Antes disso, gostaria de lançar uma última poll para todos, antes de iniciar o debate. Ora, aqui está ela. A pergunta é: que tipo de mecanismo de financiamento considera mais interessantes na temática debatida? Portanto, o típico aqui é o financiamento a fundo perdido, o financiamento híbrido ou o financiamento reembolsável, que também já começa a ter alguma expressão, em particular neste quadro que estamos a encerrar, por exemplo, ao nível da eficiência energética. Perceber um bocadinho aqui qual é que é a perspectiva dos nossos participantes. Em breve vou partilhar os resultados e depois abriremos logo aqui o debate. Vou ver aqui algumas perguntas que foram colocadas no chat. Caso queiram também colocar alguma pergunta à Francesca, também poderei fazê-la. E também temos algumas perguntas no Facebook. Pedir que escrevam sempre aqui no chat, porque tendo ainda que somos muitos, é difícil estar a dar aqui permissão no microfone. Vou então terminar. Ok, penso que conseguirão ver que ainda assim temos aqui uma representatividade maior no financiamento a fundo perdido, 49%, mas é interessante ver que 38% logo a seguir aqui no financiamento híbrido. Portanto, é interessante que haja esta perspectiva também. E, por último, o financiamento reembolsável, que ainda tem poucos interessados para já. Ok, iria começar agora, portanto, iria iniciar o debate. Vou recuperar aqui uma pergunta que acabámos por já endereçar um pouco na questão das associações sem fins lucrativos, e não sei se algum dos nossos oradores gostaria de fazer algum comentário no que respeita a que tipo de apoios é que estão disponíveis para este tipo de entidades. Desculpa, podia repetir a pergunta, que eu tive aqui um problema de som, se faz favor? Sim, sem problema. Estava a dizer, portanto, que é no sentido de associações sem fins lucrativos, que tipo de apoios, que tipo de financiamentos é que também estão disponíveis, que não sejam apenas focados ao nível das empresas. Já falámos aqui um pouco ao nível do fundo ambiental, muitas vezes também há a possibilidade, Dr. Alexandra? Desculpe, Flávia, eu não percebi a última parte da questão. Associações sem fins lucrativos? E que tipo de oportunidades de financiamento é que estão disponíveis para estas entidades? Eu posso responder na parte que respeita ao fundo ambiental. Alguns dos nossos avisos, e eu confesso que não sei dizer neste momento quais, mas nomeadamente sei os da educação ambiental, portanto os 3, e nós este ano lançámos 3 avisos no âmbito da educação ambiental, mas todos os anos temos lançado, esses avisos as associações sem fins lucrativos podem concorrer, e muitas vezes o que o Fundo Ambiental faz, na maioria dos avisos que lança, é permitir que, mesmo que as associações sem fins lucrativos não sejam o primeiro beneficiário, permitir consórcios, permitir
parcerias e, portanto, as associações sem fins lucrativos são de certeza muito bem-vindas. Muito obrigada. Nada. Eu não sei se posso. Claro. Não sei se me ouvem. Eu talvez não tenha sido muito clara na exposição que fiz e talvez tenha dado um maior enfoque à possibilidade de financiamento, e estamos agora a falar daquilo que sairá, digamos, do processo de negociação para o pós-2020, mas também ao nível dos apoios que estarão previstos, as associações sem fins lucrativos poderão beneficiar também de um conjunto de medidas em função daquilo que ficar definido na programação dos programas operacionais regionais e setoriais, enfim, tal como acontece já hoje ao nível do Portugal 2020, ou seja, o financiamento não é de todo vedado a determinado tipo de entidades, e temos até medidas de eficiência energética dirigidas a IPSS, por exemplo. Portanto, as oportunidades, enfim, estarão a ser definidas para o futuro, mas elas existem, é uma questão depois de verificação das condições de acesso, e tudo ficará naturalmente definido em termos de programação, quando chegarmos a essa altura no pós-2020. Portanto, eu só queria dar esta tónica que o pós-2020 não é empresas somente, não é? Claro. No que diz respeito aos apoios com garantia mútua, também queria partilhar essa situação. Efetivamente, há linhas disponíveis em que preferencialmente a PPMEs, mas as associações também se podem candidatar. Obviamente que a análise é uma análise diferente, mas está previsto que essas associações sem fundos lucrativos, mas mais uma vez, e conforme o que foi dito pela doutora Alexandra Carvalho, preferencialmente façam parcerias com outras entidades, mas estão previsto tanto a adesão dessas Muito obrigada, Dr. Marco. Se calhar colocar aqui uma outra questão que está no chat, entretanto, que se relaciona com o apoio, esta é para a doutora Alexandra Carvalho, e incentivos à conversão de veículos existentes a combustão para elétricos. Qual é a pergunta? Para quando o apoio e incentivos à conversão de veículos existentes a combustão para elétricos, ou seja, reciclagem dos componentes ligados à combustão, reutilização do restante veículo, redução na produção de veículos novos? É uma boa questão e poderá ser uma temática que nós poderemos levar em consideração. A nossa aposta no âmbito tem sido incentivar os privados e empresas a adquirir veículos elétricos, não nessa vertente, mas enfim, não está a ser equacionado, isso posso dizer. Nem estou assim de repente a ver qual seria a forma de operacionalizar isso. O que nós queremos mesmo é que cada vez mais as pessoas passem, quando vão adquirir veículos, adquiram veículos de baixas emissões, e nomeadamente adquiram veículos elétricos. Portanto, não pretendemos. Agora, é verdade que, em princípio, se a pessoa deixa de usar, se compra um veículo elétrico, deixa de usar a combustão, não é? Portanto, por essa via, a substituição será assegurada. Mas, bem, é uma questão que levarei, que poderemos ter em linha de conta, mas não está previsto neste momento. Não sei se respondi à questão. Obrigada, doutora Alexandra. Acredito que é a resposta possível nesta fase e agradeço desde já. Temos também uma outra questão que está relacionada com qual será a melhor forma de financiar a instalação de unidades de produção para autoconsumo para os municípios. Não sei se algum dos oradores tem algum comentário para esta possibilidade. Eu posso começar nitidamente. A melhor forma de financiar
um investimento dessa natureza é aproveitar os incentivos a fundo perdido. Não é necessariamente, não é pelo reembolsável. Geralmente esse tipo de investimentos são investimentos de montante avultado, é preciso ver os vários avisos, é preciso ver o que é que está disponível em termos de fundos comunitários para essa situação. As autarquias, mesmo as pequenas autarquias, já têm acesso a essa informação, obviamente podem sempre complementar com apoios bancários, mas para o município, nitidamente, os apoios disponíveis no âmbito dos programas comunitários é a melhor solução. Obrigada. Francesca, sorry, I didn't translate. This question was for everyone, so it was related to the best way to fund the installation of photovoltaic panels for self-consumption. I don't know, maybe if you have some example on crowdfunding related to this. Yeah, we actually do. I mean, I'm not sure if it's the best way. That I would not push myself to say. I know that it has happened. So there have been situations where a lending crowdfunding campaign, so it was a loan type of scheme, was actually launched by a public authority to install a solar panel on school building, so in a school roof in Croatia, and this is, I'm sure of this, but I'm also sure that there has been some sort of this type of practice in Portugal. And I could actually check and send you the information afterwards, but this is exactly what we're trying to promote. Citizen investing in something that has a direct impact on them in a partnership with a public authority. That doesn't mean they substitute the role and the budget of the public authority. That it only means that they channel, where that investment should go, because they're willing to co-finance it. Yeah. Okay. Thank you very much, Francesca. Então, a Francesca estava aqui a referir que não diz de todo que é a alternativa ideal, mas que de facto já começam a existir alguns casos, como por exemplo um que ela referiu da Croácia, de um sistema de crowdfunding com uma escola, e que o que estão a tentar promover é muito estes mecanismos de haver uma parceria entre os municípios e os cidadãos no investimento conjunto, não substituir o orçamento municipal, mas complementar com estes outros mecanismos. Ela também referiu que sabe que há alguns exemplos e que pode verificar e remeter para nós. Thank you again, Francesca, for your notes. Depois tenho aqui também para o Dr. Marco Neves, que a apresentação falava em empresas, startups e, relativamente não tem aqui nenhuma pergunta especificamente, tem a ver com a questão dos veículos. Temos aqui se existe algum instrumento de financiamento, novamente aqui para os sistemas de otimização de sistemas de combustão fóssil em navios mercantes e de pesca. Não sei se têm ideia de se alguns dos oradores têm ideia de algum instrumento de financiamento relativo à conversão e otimização de sistemas de combustão fóssil em navios mercantes e de pesca. Não. Da minha parte não tenho conhecimento. Ok, obrigada. Tinha aqui também um comentário de financiar a implementação da ZUPAC através de um financiamento em parceria com uma empresa de serviços energéticos. Ok. Tinha aqui também uma pergunta do Facebook para a Francesca. Francesca, I have one question on Facebook for you that says that asks if it's possible for crowdfunding to support the installation of solar panels to mobility systems. So, thanks for the question to whoever asked. Solar crowdfunding is actually a tool. So this question, you have to think of crowdfunding not as an end in itself. So it's not that crowdfunding can or cannot do things. You're using it towards a different end. So you're using it as a way of financing, of raising the money. That can provide a number of benefits, yes, but it's still a means to an end. So the plain answer is yes. If structured properly, crowdfunding can basically support economically any type of venture. Think of it as if it were
just the same as going to the bank. The bank can actually provide money to anything that makes sense, that has a solid, I don't know, business plan. Yeah. It can be new strawberry field, and it can be, I don't know, the next best car that doesn't pollute anything. So the bank is going to look at how solid your idea is. And crowdfunding is the same, except you're not validating it with a financial expert only. You're validating it with anyone that has an access to the internet. So yes, the simple answer is yes. Ok, thank you, Francesca. Apenas fazer aqui uma nota, era apenas a resposta à pergunta de se financia, se através do crowdfunding é possível financiar painéis solares para sistemas de mobilidade. O que a Francesca referiu é que o crowdfunding tem de ser interpretado como uma ferramenta e não como um financiamento em si, e portanto é um meio para um fim. O crowdfunding pode apoiar qualquer tipo de ideia, acaba por funcionar como um banco, mas um pouco numa perspectiva diferente e, portanto, à partida a resposta será sempre sim. Depois é uma questão de conseguir mobilizar os meios necessários através desta modalidade. Peço desculpa. Eu penso que, uma vez que já estamos um bocadinho avançados na hora, tenho aqui só uma pergunta do Nuno para a doutora Alexandra Carvalho. Podemos só terminar então com esta para fazermos então depois o encerramento. O Nuno Ferreira pergunta então quando está previsto entrar em vigor o Programa de Apoio a Edifícios Mais Sustentáveis que foi definido no Programa de Estabilização Económica e Social, que menciona aqui um reforço do Fundo Ambiental com 40 milhões. Não lhe sei dar uma data, não lhe sei ainda dar uma data, infelizmente. É um assunto em que estamos a trabalhar, mas não está ainda uma data definida. Poderei depois, mais tarde, talvez dizer-lhe, mas neste momento ainda não tenho a data prevista. Quer dizer, não lhe posso dar essa informação por enquanto, mas ficamos em contacto. Ok. Muito obrigada a todos. Thank you very much, Francesca. I will now pass on the floor to Elsa. Vou agora passar a palavra para o encerramento a Elsa Nunes, da Irradiar. Elsa. Aqui o mute a atrapalhar. Faltava-me só o som. A parte essencial. Exatamente. Boa tarde a todos, eu sou a Elsa Nunes, sou uma das responsáveis da Irradiar. Antes de qualquer outra coisa, queria agradecer a todos os intervenientes nesta sessão. Não sei por onde é que é de começar, portanto vou só dizer muito obrigada ao Nuno, que também acolheu uma ideia que depois trabalhámos em conjunto. A transição para uma economia zero carbono é um caminho com muitos obstáculos e para os ultrapassar os municípios e as regiões precisam de financiamento. Neste período de transição, presumivelmente, tanto os municípios como as empresas, como as associações, como todas as outras entidades estão a ficar um bocadinho aflitas sem soluções e, portanto, aquilo que pretendemos também com esta sessão foi pôr algumas pessoas a falar e dar a conhecer algumas daquelas que são soluções interessantes, viáveis. Portanto, resta-me apenas dizer que penso que foi uma tarde muito interessante. Foi mais uma tarde em que estivemos em frente ao computador, seria bem mais simpático termos estado face a face, mas, como também disse o Nuno no início, neste momento o que nos interessa é a segurança e é a saúde. Muito obrigada a todos os oradores, a todos os participantes. A special thank you to my colleague Francesca. I hope to have the opportunity to keep on working with you. A Francesca é uma pessoa que eu conheci também a trabalhar num projeto muito interessante e que eu achei que traria aqui a esta conversa um apor diferente e, sem dúvida, válido para as temáticas que trabalhamos.
Portanto, agora resta-me apenas fechar esta conversa. Já estamos um bocadinho adiantados na hora. Desejar a todos que fiquem bem e com muita saúde e que gozem um bom fim de semana na medida daquilo que for possível. Obrigada também, antes de encerrar, aos meus colegas, à Flávia, que fez uma excelente moderação, ao David, que nos ajudou no suporte técnico para que tudo isto funcionasse. Parece sempre muito fácil, mas todos nós sabemos que é preciso estarmos muito atentos e termos todos os pormenores muito bem tratados. Boa tarde, bom fim de semana, bye bye, have a nice weekend. Adeus, boa tarde. Obrigada. Obrigada a todos. Muito obrigada. Até breve. Obrigada, boa tarde, bom fim de semana. Obrigado, boa tarde. Obrigado a todos. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Have a nice weekend. Nice weekend. Ana. Thank you. Have a good weekend, everyone. Bye. Thank you. Bye. Bye.